Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia. Eu sou a Ana Rodrigues, a sua caçadora de crimes. Às quartas-feiras eu venho aqui e conto a história de um caso criminal enquanto eu faço a minha maquiagem ao mesmo tempo. Então, se tu gosta de true crime e também gosta de maquiagem, deixa o seu like pra mim, se inscreve no canal e põe o sininho pra tocar. Me segue também lá no Instagram, porque eu tô sempre falando com vocês por lá, que é bem mais fácil do que aqui no YouTube, né? Gente, a história de hoje é algo assim que é quase folclórico. Eu tive que procurar em muitos sites, não achei assim nenhum site em português. As poucas fontes que eu achei estavam em inglês, não tem nenhum vídeo sobre essa pessoa no YouTube brasileiro. Eu fiquei, nossa, como assim? Como é que pode, né? Mas enfim, é uma história exclusiva aqui do nosso canal que tu vai conhecer hoje e eu fiquei assim, quem realmente foi a vítima nessa história toda? Vamos ver, né? No final do vídeo, deem as suas conclusões. Fiquem comigo até o final da história, então vamos para a vinheta. Como eu falei, o caso de hoje é quase uma coisa folclórica. Muito pouca coisa eu pude encontrar sobre a Paula Pablita Angel. Ela nasceu provavelmente em 1842 na cidade de Las Vegas, no condado de São Miguel, no Novo México, quando o Novo México ainda não fazia parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos anexaram o Novo México apenas em 1848. Eu encontrei somente uma foto disponível da Paula, que é essa que vocês estão vendo agora, e não encontrei absolutamente nada acerca da família dela ou de como ela vivia, o que ela fazia, enfim, se tinha profissão, não sei. 1842 era uma época em que as mulheres não tinham muitas opções de trabalho, né? Não tinha muita coisa para elas fazerem. E seguindo a tradição conservadora de uma cidade pequena, né? Tudo que uma mulher poderia almejar na vida naquele tempo era um bom casamento, né? Então, as jovens tinham que manter a sua virtude para com isso conseguir um bom casamento e esse seria o seu, digamos, emprego para o resto da vida. É chato, né? Mas a gente sabe que era exatamente assim. A Paula era belíssima, belíssima, uma mulher incrivelmente bela e tinha muitos pretendentes. Só que ela era difícil de conquistar e dispensou todos eles até que ela conheceu um homem que fazia jus ao seu nome, Juan, um Dom Juan. Não era Dom Juan, mas era Juan Miguel Martins, que era filho de uma das famílias mais ricas ali da cidade de Las Vegas. Aliás, eu fiquei sabendo nessa história que tem duas cidades nos Estados Unidos chamadas Las Vegas. Esse homem então passou a procurar Paula diversas vezes com a intenção de conquistá-la, e ele conseguiu. Ele conseguiu fazer com que a Paula se apaixonasse por ele e ambos tivessem ali um romance, um affair. Só que a Paula não sabia das intenções reais desse homem, que é meio óbvio para nós hoje em dia, né? Que era simplesmente ter relações íntimas com ela e depois largá-la, como acontece muito, né? A gente sabe. Paula, então, iludida por todas as promessas que ele havia feito a ela, promessas de que eles iriam se casar, de que ele a amava demais e que eles seriam muito felizes. Enfim, a Paula caiu na história desse homem
que ela estava muitíssimo apaixonada e acabou fazendo, né, o que ela não deveria fazer naquela época, naquela sociedade, que foi se entregar a ele. No momento que isso aconteceu, ela foi largada por ele, foi deixada de lado. Então, ele foi atrás dessa mulher, dessa bela mulher, teve o que queria dela e a deixou. Só que o que para ele não era nada, para ela era algo realmente muito significativo, porque o pensamento era: quem é que vai querer casar comigo agora, né? Não sou mais pura, uma virgem e pura. Então, quem é que vai querer casar comigo? Paula, então, o procurou diversas vezes para conversarem, mas ele dizia sempre a mesma coisa, que não, eles não iriam casar, que ele não iria assumi-la, e a história é sempre a mesma, né? Sempre. O que pro Juan Miguel não passou de mais uma conquista era simplesmente um desastre na vida da Paula. Porque, como eu disse, naquela sociedade, quem é que aceitaria se casar com ela agora, né? Ela era tida como uma mulher que não era mais digna, enfim, tinha caído no conto do Dom Juan. Ela o procurou diversas vezes, pedindo que ele reconsiderasse, que ele mudasse de ideia, que ele tinha acabado com a vida dela e tal, mas não teve jeito. Ele sempre dizia que não iria casar com ela, e não iria, e Paula insistiu diversas vezes, até que na última vez, completamente desesperada com o que iria acontecer na sua vida, no seu destino, ela pegou uma pequena faca e escondeu debaixo do seu chale e saiu procurando por ele pelas ruas da cidade de Las Vegas e o encontrou em um bar. Ele estava nesse bar bebendo e rodeado de mulheres da vida, digamos assim, né? Foi então que Paula descobriu que ele também tinha outras mulheres, ele tinha muitas amantes. Ela o viu e o chamou para o lado de fora do bar. Ele foi e ambos atravessaram a rua, onde eles tiveram uma discussão. Paula insistiu que eles deveriam casar-se, que a vida, bem dizer, dela, o futuro dela dependia disso, e ele simplesmente disse que ela não tinha sido nada para ele, era uma aventura a mais. Ele nunca tinha a amado e que ela era uma estúpida por acreditar nisso. Ao questioná-lo então do porquê, do motivo dele não querer casar-se com ela, ele falou a verdade, que ele tinha muitas amantes e que ele era casado e tinha 5 filhos. E por isso mesmo ele não casaria com ela. Paula ficou extremamente irritada, tirou a faca que trazia sob seu chale e o apunhalou diversas vezes nas costas. As pessoas que estavam no bar do outro lado da rua ouviram toda a discussão e socorreram o Juan Miguel, levaram ele lá para dentro, mas ele não durou muito, não. Um cafajeste, né? Não deveria durar muita coisa mesmo. Enfim. Ele morreu logo depois. Paula foi para casa, mas com aquele tanto de testemunhas que haviam visto o crime acontecendo, ela foi presa no dia seguinte. E é aqui que a história começa a ficar assim, toda estranha. Paula foi presa e julgada apenas 5 dias depois da sua prisão. E o mais estranho é que ela foi julgada e condenada à pena capital por enforcamento. Isso era raríssimo de acontecer. Geralmente, quase todas as penas de morte eram convertidas pelo governador em prisão perpétua, especialmente mulheres. Era raríssimo uma mulher ser condenada à morte
além do mais, numa questão em que envolvia a honra dela. Então, pelo que eu entendi do caso, a Paula não deveria ter sido condenada à morte. Porém, como eu disse, o Don Juan era um playboyzinho de uma família muito rica e sim, há a suspeita dos historiadores que a família do playboyzinho lá subornou o juiz, passou uma grana preta para o juiz que a condenou imediatamente. Ela teve o direito, enquanto esteve presa, de apelar à Suprema Corte do Estado do Novo México, mas foi negado o seu perdão, o que era, como eu falei, muito estranho, porque as mulheres não eram condenadas à morte. Ela seria a primeira mulher a ser morta por enforcamento no Novo México depois de anexado aos Estados Unidos, porque em 1779 duas mulheres foram condenadas à morte por enforcamento. Eram mãe e filha, Maria Josefa e Maria Francisca, por assassinarem o marido de Francisca. Tá, isso antes de pertencer aos Estados Unidos. Agora, dentro dos Estados Unidos, a Paula seria a primeira mulher a ser executada dessa maneira. E o que eu penso aqui, que é a parte que mais me revoltou nessa história. A sentença de morte de Paula veio assinada pelo governador daquela época, Abraham Rancher, para o dia 26 de abril do ano de 1861, e Paula tinha cometido o crime no dia 3 de março. Então, esse tempo todo que ela ficou presa entre... Retomando aqui porque acabou a bateria da câmera, gente. Como eu estava dizendo, todos os dias da sua prisão, a Paula foi torturada psicologicamente pelo xerife Antônio Abad Herrera. Ele passava todos os dias na cela da Paula dizendo para ela quantos dias de vida ela ainda tinha. Paula, te restam 20 dias de vida. Paula, te restam 18 dias de vida. Entendem o horror? A coitada só podia chorar, porque não havia mais nada que ela poderia fazer. E eu tenho para mim que esse xerife foi um dos muitos pretendentes que foram rejeitados por ela, porque ele parecia ter um ódio tão grande da Paula, esse prazer sádico de torturá-la todos os dias, dizendo para ela que ele queria enforcá-la e que ela tinha tantos dias de vida, cada vez menos, e ela só sabia chorar porque não tinha mais absolutamente nenhum recurso que ela pudesse recorrer. Ela estava destinada a ser enforcada no dia 26 de abril de 1861. E nesse dia aconteceu algo muito marcante. Eu fiquei bastante emocionada e garanto que vocês também vão ficar incomodados com a forma como as coisas aconteceram. Quando o temido dia da execução chegou, Paula foi colocada em uma carroça pelo xerife e, gente, pasmem, ela foi colocada juntamente com o seu caixão. Então imagina o terror psicológico que ela estava vivendo. E eu esqueci de dizer, mas é claro que essa informação não poderia faltar. Vocês acreditam que o juiz desse caso fez com que ela pagasse todas as despesas legais do processo e o seu próprio enforcamento? Quando chegaram ao local da execução, não haviam forcas construídas, então ele escolheu uma árvore bem grande e forte da região lá do sudoeste dos Estados Unidos, e ele colocou lá o laço e subiu na carroça, colocou o laço no pescoço da Paula e, como ele estava com muita vontade de vê-la sofrer, ele chicoteou o cavalo e a carroça saiu debaixo de seus pés. Ele não amarrou as mãos de Paula para que ela pudesse lutar pela sua vida. Ele queria vê-la sofrer. Era isso que ele queria. Paula então agarrou o laço
que prendia o seu pescoço, lutando por sua preciosa vida. E quando o xerife olhou por cima do ombro, ele estava indo com a carroça, ele deu a volta imediatamente porque ele viu que não tinha prendido as mãos e os pés dela, talvez por sadismo ou talvez porque ele queria ter o prazer de fazer o que ele queria fazer. Ele chegou nela e se dependurou na cintura dela, fazendo um peso morto, puxando-a para baixo para que ela morresse. A multidão ficou enfurecida e o impediu de fazer isso porque diziam que a sentença já havia sido cumprida. Ela estava enforcada, porém não com sucesso, né? Então a multidão clamava que a pena já tinha sido cumprida e que ela deveria ser solta, ela deveria estar livre. Então, nesse momento, o coronel José Sena de Santa Fé pronunciou-se diante de toda a multidão e leu a sentença que o governador havia mandado ao xerife do condado de San Miguel, que Paula deveria ser enforcada até a morte. A multidão, então, anojada com tudo aquilo que estava vendo, porque muitos queriam ver Paula livre, consideravam que ela tinha sido realmente uma vítima, saíram dali, não quiseram mais ver o que iria acontecer. Na segunda tentativa, Paula teve as suas mãos e pés amarrados, ela teve as mãos amarradas para trás e então o xerife chicoteou os cavalos e, enfim, ela, infelizmente, teve o seu fim. E como eu disse, isso ficou por muito tempo no folclore, era uma coisa mais folclórica ali do Novo México, até que em 1961 o jornal lá do Novo México, que é bem conhecido e bem respeitado, fez um, digamos, especial do 100º aniversário da morte da Paula Angel. Então, historiadores foram procurar todos os documentos possíveis a respeito da história dela para ver se realmente era algo jurídico, e o documento original, datado do dia 3 de abril de 1861, assinado pelo governador da época, no espanhol da época, tinha sido encontrado na biblioteca de Harrington, em San Marino, na Califórnia. É uma biblioteca que continha, ou melhor, contém documentos históricos do Novo México do século XIX. A certeza da morte de Paula era uma simples nota escrita atrás do documento oficial pelo xerife e assinada. A seguinte ordem foi cumprida e enviada hoje, dia 26 de abril de 1861. Essa foi a triste história de Paula Pablita Angel, ou Angel, né? A primeira mulher a ser morta no estado do Novo México, anexado aos Estados Unidos, né? Eu achei que a verdadeira vítima da situação foi a Paula. Eu fiquei e estou o tempo todo ao lado dela, né? E contem para mim nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Como eu disse, para mim, né, na minha opinião, a grande vítima foi ela tentou defender a sua honra e a justiça foi manipulada para que ela fosse sentenciada a isso, e, enfim, infelizmente foi o que aconteceu. Contem para mim nos comentários o que vocês acharam dessa história. O vídeo de hoje foi bem diferente, eu tive alguns problemas, né, acabou a bateria da câmera. Enfim, gente, foi meio difícil, mas aqui estou, entreguei o vídeo, então, por favor, compartilha com alguém aí no WhatsApp, manda para alguém, deixa seu like, seu comentário. E por hoje é tudo. Fiquem com Deus, obrigada pela companhia, nos vemos na próxima semana neste mesmo canal e neste mesmo horário. Tchau!